Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Agradeço a Deus por estar convosco nesta tarde, nesta 7ª conferência missionária. Agradeço ao Senhor por esta oportunidade, pela bondade de estar convosco. Agradeço ao pastor desta igreja, nosso vice-presidente da nossa convenção, pastor Antônio Ferreira da Silva, nosso companheiro, amigo, a quem temos um grande respeito e admiração por ele, pela irmã Sônia. Trago também uma saudação de nossa esposa, toda a sua casa, a quem também lhe tem profundo respeito. Ao nosso irmão Hamilton, secretário de missões aqui, ao nosso irmão Emanuel, a toda a equipe de missões, campanha evangelizadora, que a bênção do Senhor permaneça sobre a vida de todos vocês, assim como todo o corpo de obreiro desta amada igreja. De sorte, e sou grato ao Senhor por esta oportunidade. Não poderia deixar de estar aqui com vocês para mais uma conferência missionária. Essa igreja que tem sido parceira da Secretaria de Missões, nas suas orações, nos seus projetos e na sua contribuição, que tem abençoado o trabalho missionário da nossa igreja, do nosso trabalho missionário transcultural. E eu venho aqui nesta tarde, em nome dos nossos missionários e em nome do nosso pastor presidente, agradecer ao pastor desta igreja e agradecer a cada um de vocês pelo seu empenho, pelo seu esforço, pela sua oração e pela sua contribuição pelos trabalhos missionários da nossa igreja. A nossa Secretaria de Missões, ela está presente em 9 países do mundo. Depois, no final, vou apresentar o vídeo agora. A nossa Secretaria de Missões, ela está presente em 9 países do mundo, com 11 projetos em funcionamento. Para a glória do nome do Senhor Jesus, hoje eu vou, no final da palestra, se der tempo, espero que dê, eu quero mostrar algumas coisas muito rápidas nos 3 países da África, no qual nós estamos, Guiné-Bissau, Senegal e Moçambique. Mas nós também estamos em países da América do Sul, como, por exemplo, Paraguai, como a Bolívia, como Peru, como a Colômbia, estamos na Espanha, como eu disse, estamos em Moçambique, estamos no Senegal, estamos em Guiné-Bissau, estamos com um projeto de tradução da Bíblia em países da Ásia e temos missionários adotados na Índia, onde fazemos uma parceria com a Assembleia de Deus de Bangalore, onde temos esse projeto de adoção de obreiros na Índia e também o projeto de aviação missionária por meio do nosso irmão missionário Joel Matoso, missionário da nossa igreja com a missão Asas de Socorro e outros projetos que nós desenvolvemos e só é possível desenvolver, obviamente, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, pela bênção do Senhor, o nosso Deus, pelo envolvimento da direção da nossa igreja, pela sua oração e pelas suas contribuições. Então fica aqui os nossos agradecimentos e o seu esforço e o seu trabalho por ter envolvido, por esse envolvimento nos trabalhos missionários da sua igreja. A Secretaria de Missões é uma secretaria da sua igreja. Eu quero que você, por gentileza, abra a palavra do Senhor que está em suas mãos, no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 22, por gentileza. Quero agradecer as felicitações pelo meu aniversário. Completei aniversário ontem, pela graça do Senhor. Completei 42 anos. É um privilégio que o Senhor tem nos concedido. Hoje, a igreja no qual estamos servindo ao Senhor ali em João Pessoa, a Assembleia de Deus no bairro de Mandacaru, onde estamos cooperando com a direção da igreja, estará oferecendo um culto de ação de graças pelo nosso aniversário lá hoje à noite, e por isso eu não
não posso estar hoje aqui à noite, pastor, no encerramento, senão eu estaria aqui hoje à noite com muita alegria. Mas devido a este culto de ação de graça, os irmãos fazem surpresa, né? Mas a gente, como pastor da igreja, sabe que estão fazendo culto na igreja, não tem jeito, né? A gente não souber, está uma coisa errada. A gente não sabe muito o que vai acontecer no culto, mas a gente sabe que vai ter o culto, né? Então eu preciso estar hoje à noite na congregação de Mandacaru, por isso não estarei aqui convosco hoje à noite. Mateus, capítulo de número 22, um texto muito conhecido. Irmãos, eu quero vos trazer uma rápida palavra, antes de mostrar esse slide hoje à tarde, uma palavra de conscientização. Estamos indo em várias conferências missionárias das nossas igrejas, tanto de congregações em João Pessoa, quanto de igrejas no campo, e nós estamos voltando, de minha parte, estamos recolocando algumas questões bases da missão. Os anos vão se passando, e você precisa regularmente, pastoralmente, recolocar algumas bases, algumas estacas. Elas precisam, vez por outra, nosso pastor, com muitos anos de ministério que ele tem, ele entende muito bem do que eu estou dizendo. Vez por outra, o pastor da igreja precisa vir e fincar as estacas de novo, que com o passar do tempo, com os ventos que vão soprando, ela vai balançando um pouco, né? As cordas vão frouxando um pouco. Então, vez por outra, pastor de igrejas, eles precisam vir, e existem coisas que só o pastor pode falar ou pode fazer, que só ele sabe o tamanho da marreta certa e aonde bate, para poder descer, e nem quebra e nem nada, e dá tudo certo, e firma as estacas, né? Se outro for bater, bate torto, bate errado, dá fora do lugar. E no trabalho da missão isso também acontece. Então, eu estou voltando em alguns trabalhos missionários, em algumas conferências missionárias, e a gente está voltando, eu estou falando novamente sobre algumas bases bíblicas da missão. Sabe, às vezes a gente fala muita coisa, ou participa de muita coisa, mas na verdade as nossas bases são bíblicas. Se nós não entendemos o que a palavra do Senhor nos fala sobre a missão, sobre a nossa responsabilidade, a palavra de Deus diz que o crer vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então nós precisamos voltar à palavra. Então, em algumas conferências missionárias que eu tenho a oportunidade de estar, então eu estou voltando a alguns conceitos das bases bíblicas de missões. Eu gostaria de fazer isso hoje à tarde com os irmãos aqui, a partir desse texto do Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 22, sobre as parábolas das bodas. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho, e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. E os outros apoderaram-se dos servos, os ultrajaram e os mataram. E o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes.
E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Bem, meus irmãos, esse é um texto bastante conhecido, e nessa parábola nós poderíamos, no mínimo, usarmos pelo menos 3 rápidas e simples, ou não tão simples assim, mensagens nessa parábola. Na primeira parte, onde são enviados os servos, que são ignorados e são mortos. Na segunda parte, que ele envia de novo para campos e valados. E na terceira parte, onde tem um convidado sem vestes apropriadas para aquela parte. Poderemos fazer essa divisão em 3 partes. Vamos ver o que se pode ser falado nesta tarde. Mas queremos em primeiro lugar tratar sobre os convidados para estas bodas, sobre os convidados para esta festa. Há um grande desígnio de Deus. Todos nós sabemos disso e precisamos entender disso. Às vezes a gente sabe, mas não vive muito essa prática. Mas o grande desígnio de Deus é a salvação da humanidade. Esse é o grande desígnio de Deus. O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele diz que o desejo de Deus é que todo o homem seja salvo. Isso o apóstolo Paulo inspirado, ele diz. O apóstolo João, ele diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia, na verdade, ela é a história de Deus se revelando para a humanidade. É a história de salvação. É a história de salvação, de como Deus se revela para a humanidade, buscando salvar. Jesus Cristo mesmo diz: eu vim para buscar e salvar o que se havia perdido. O grande desígnio de Deus é a salvação da humanidade. E esta salvação da humanidade está estampada nesse texto, nesta parábola, anunciada na analogia do casamento do seu filho Jesus com a igreja. Você vai encontrar isso no texto de apóstolo Paulo, você vai encontrar isso no Novo Testamento, onde diz que a igreja do Senhor é a noiva do Cordeiro. Jesus Cristo é o noivo, é o esposo, e a igreja é a sua noiva. Jesus com a sua igreja. E para que haja o casamento de Jesus com a sua igreja, nessa analogia há uma festa. Há uma festa. Todo casamento, por mais simples que seja, ele tem alguma ideia de uma festa. E festa é sinônimo de confraternização, é sinônimo de reencontro, de marcar um novo tempo. Seja uma festa de 15 anos, seja as bodas de casamento, ou de 25, ou de 50 anos, ou do tempo que Deus dará mais de casamento. A parábola que nós lemos nesta tarde nos mostra também Deus, porque aqui você pode dizer que é a pessoa de Deus, dando uma festa, realizando uma festa. E Deus está realizando uma festa para o casamento do seu filho. E Ele manda convidar, e Ele chama convidados. E esta parábola nos diz que os convidados ignoraram o convite do rei. Há alguns convites nesta parábola. O rei está dando uma festa. E o primeiro convite foi um fracasso. Essa é uma parábola. E na verdade,
nós podemos ver isso claramente na história judaica. O primeiro convite foi repelido. Deus, ele chama os judeus a partir da pessoa de Abraão. Em Gênesis, no capítulo 12, Deus chama Abraão para dele fazer uma grande nação. E diz que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Só que a história de Israel não começa ali. A história de Israel está começando antes. Você tem um período anterior do Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 11, que tem a história das nações de um modo geral. E o próprio Noé, quando ele vai ter os seus filhos, Sem, Cão e Jafé, e os seus filhos vão gerar aquela humanidade pós o dilúvio, e vão se espalhar pela terra. E quando você vai ver aquela genealogia, você vai ver que Abraão, ele é filho de Sem. Ele vem da genealogia de Sem, por isso que são chamados de semitas. E por isso que existe o antissemitismo. Então Deus começa a colocar uma família. E dentro de Sem, quando você vai olhar aquela própria história, que Noé, eu poderia voltar mais antes, mas só para senão vai ficar muito longo. A própria história, quando Noé planta aquela vinha, toma demais o que não era para ter tomado nem um pouco. E aí ele tem aquela história, o seu filho vê a sua nudez, os seus outros 2 filhos vêm descosta com um pano e cobre a nudez do seu pai. Quando o seu pai acorda e vê o que aconteceu, você vê essa história no texto bíblico do Gênesis, Noé, ele fala bênção e maldição sobre os seus filhos. E dentre essas bênçãos e maldição, você pode ler o texto, não tenho tempo de esmiuçar esse texto, mas você pode ler. Ele vai dizer claramente sobre Canaã e sobre Sem. E ele vai dizer, habite Deus nas tendas de Sem. Ele vai dizer claramente, na separação dos seus filhos, na bênção e na maldição que ele fala sobre a situação que ele viveu. Ele vai sinalizar que dentro de Sem e dentro dos seus filhos havia uma diferença, porque nas tendas de Sem Deus habitaria. Na casa de Sem, naquela descendência, os anos se passam, os séculos se passam, o período se passa, nasce um outro homem chamado Abraão, ainda que o nome era o quê? Abrão. Nasce Abrão, seu pai politeísta, adorando outros deuses. Terá, ele era politeísta, vivia no meio de um povo pagão. O conhecimento de Deus estava se perdendo no meio da humanidade. E Deus então fala com Abraão. Agora veja bem, a Bíblia nos diz que os pais de Abraão, eles eram fabricantes de ídolos. E lá em Gálatas, Paulo vai nos dizer que a justificação, que a graça e que a fé é anterior às obras e que é anterior à própria circuncisão da carne. Por quê? Porque Abraão creu antes que tivesse obras. E por que Abraão creu? Porque ele ouviu a voz de Deus, e no meio daquele tumulto de deuses e de esculturas e de imagem, Abraão ouviu a voz do Deus verdadeiro e reconheceu que era Deus que falava com ele. E a graça de Deus o alcançou, e isso lhe foi imputado por justiça. Aleluia. E a partir de Abraão começa a ser contada essa história da bênção de Deus. Eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E Deus começa a contar a partir de Abraão um povo para anunciar ao mundo a sua glória. Deus criou os judeus com tríplice propósito: para anunciar ao mundo a sua glória, para dar ao mundo as escrituras e para dar ao mundo o Salvador. Era a partir desses princípios que os judeus deveriam anunciar a glória de Deus na terra. Aleluia. As pessoas deveriam olhar para a nação judaica e deveriam querer adorar o Deus de Israel. Quando o próprio povo sai do Egito, aqueles milagres que acontecem, as pragas do Egito, as pragas que Deus manda sobre aquela nação,
ela sempre vai ser acompanhada com uma voz de Deus, uma palavra de Deus dizendo: e saberão os egípcios que há Deus em Israel. E saberão os povos da terra que há Deus em Israel. E saberão os povos da terra que só o Senhor é Deus. E você vai encontrar isso em todo o texto do Antigo Testamento. Tudo que Deus vai fazer é para mostrar que a terra é minha, que todos os povos são meus, e que os judeus deveriam anunciar a glória dele em toda a terra. A própria inauguração do templo, quando Salomão inaugura o grande templo, a oração que ele vai fazer, ele inclui, diz os teólogos, que é a oração mais completa da Bíblia. Ele ora por tudo, por todos, pelo rei, pelo governo, pela família, pelo pecado do povo e pelos pecados que o povo ainda iria cometer. Salomão ora por tudo. E ele vai orar inclusive pelo estrangeiro. E vai dizer: quando o estrangeiro vier e orar nesta casa, Deus, ele colocou dentro do templo um lugar para o gentio orar. Havia no templo um lugar chamado Pátio dos Gentios, para que os gentios estivessem ali. Mas com o passar dos anos, com o passar do tempo, a função do templo, a visão do povo de visão missionária, de abençoar outras nações, foi se perdendo. Eles não queriam, a ponto de Deus chamar um profeta chamado Jonas e dizer: vá a Nínive. E Jonas dizia: não vou. É um povo mau, são inimigos nossos, eu não vou. A ponto de Deus querer alcançar outras nações, mas os judeus se fecharam no seu etnocentrismo, da sua compreensão que a nação deles eram tão corretas, que quando o próprio Cristo veio, que eles não quiseram aceitar o próprio Cristo, que eles não quiseram aceitar a própria adoração a Cristo, e que quando Jesus falava com pessoas de outras etnias, com a mulher samaritana, quando ele falava com aquele centurião, gerava um choque naquela nação, um choque cultural. Por quê? Porque eles perderam a compreensão de que deveriam abençoar toda a terra. Então o primeiro convite foi um fracasso, não porque envolvesse sofrimento, porque era uma festa de casamento. Eles não estavam sendo chamados para uma guerra, eles estavam chamados para uma festa, mas eles não quiseram ir. O primeiro convite foi um fracasso, não porque houvesse preparativos, adequados, porque o texto diz que a festa está pronta. O primeiro convite foi um fracasso, não porque os convites não foram entregues, ou porque não foram entendidos, porque os convites foram entregues, foram enviados e eles foram chamados. Sabe por que o primeiro convite foi um fracasso? Foi um fracasso porque os convidados não serviam para aquela grande festa. Foi um fracasso porque os convidados não serviam para aquela grande alegria, porque aqueles convidados não eram leais ao seu rei. Eles estavam totalmente absorvidos pelos seus próprios interesses, pela sua própria vida, pelos seus próprios campos e pelos seus próprios negócios. Leia o texto. Eles estavam mais envolvidos nos seus próprios interesses. Eles estavam mais envolvidos na sua própria vontade. Eles estavam mais envolvidos naquilo que queriam fazer. No verso 4 ele diz: eis que eu tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já está pronto, vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. Agora vejam bem, olha qual é o problema. Olha o peso dessa parábola. Quando Jesus conta, naquele tempo não havia luz elétrica, geladeira,
frigorífico, não. Você fazia os banquetes de acordo com a quantidade de pessoas que viria. Você não tinha como usar de novo aquele alimento. O boi estava morto. O banquete estava pronto. O que fazer com essa festa se ninguém veio? O que fazer? Agora se coloque no lugar desse rei. E Deus está se colocando como esse rei. O primeiro convite foi um fracasso. Por quê? Porque as pessoas estavam mais interessadas nos seus próprios interesses, nos seus próprios negócios, nos seus próprios campos. Eles não estavam interessados em participar da festa do rei. Eles não estavam preocupados com o banquete do rei. Eles estavam ocupados com os seus interesses. Meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo onde há uma teologia, onde há um ensino, que as pessoas não estão preocupadas com o céu. As pessoas não estão preocupadas com o banquete do rei no céu. As pessoas não estão preocupadas com as bodas. As pessoas não estão preocupadas com o convite do rei. Elas estão preocupadas com os seus próprios interesses. Elas estão preocupadas com os seus negócios desta vida. Elas estão sendo absorvidas pela correria desta vida. Elas estão sendo absorvidas pelas lutas diárias desta vida. Elas estão sendo absorvidas diariamente. Diariamente. Os dias passam cada vez mais rápido. Cada vez mais rápido os dias passam. As pessoas não conseguem tempo para ir na igreja. Aí cheguei muito tarde do trabalho hoje, não consigo ir na igreja. Não consegue tempo para ir na igreja. Não consegue tempo para ir na escola dominical. Não consegue tempo mais para ir no ciclo de oração. Não consegue tempo para ir para os estudos bíblicos. Não consegue. Não consegue. Agora, abre um culto de libertação para você ver. Abre um culto da casa própria. Abre um culto do não sei o quê, do corredor do fogo, das 70 semanas, da corrente não sei o quê, das quantas. Coloca! Rapidinho aparece tempo, sabe por quê? Porque essas coisas não são centradas em Deus, mas são centradas na minha necessidade. São centradas na minha necessidade. E a parábola me diz que o primeiro convite foi um fracasso. Por que foi um fracasso? Porque as pessoas não eram dignas da alegria. Elas estavam muito ocupadas, elas eram muito importantes. E aí a ordem foi ampliada. A ordem foi ampliada em segundo lugar. Porque o desapontamento deve suscitar atividades e empreendimento. Ide. O servo que sobreviveu voltou e disse: olha, ninguém vem. E o rei disse: mas está pronto? Na casa de meu pai há muitas moradas. Está pronto. O cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. O banquete está pronto. Mas eles não querem. Por que eles não querem? Porque suas obras eram mais. Eles amaram mais as trevas do que a luz. Aí o rei disse assim: não tem problema. Não tem problema. Pegue quem sobrou. Pegue. Mas a gente vai para onde? Vai para as ruas. Vai para os valados. Vai para as esquinas. Vai para aqueles que ninguém quer. Vai para os campos. Vá atrás. Busque. Busque. Vá atrás.
Amplie a ordem, amplie a visão. É preciso manter ampla perspectiva. Mas eu falo para quem? A todos quanto você encontrar. Mas eu chamo quem? A todos quem você encontrar. Ah, mas fulano não quer, não tem problema, tem outro que quer. Ah, mas fulano não vai fazer, muito obrigado, meu irmão, tem outro que faz. Ah, mas fulano não vai, ele vai. Ah, mas está difícil, esse acha mais fácil. Vem cá, irmão, vamos para cá. Não, mas a gente, mas aquele lugar, mas tem outro que vai. Vamos lá. Você precisa ampliar a visão. A Bíblia manda ir por campos, valados, ruas. Para quem? Para todos quanto você encontrar. Para todos quanto você encontrar. O que não pode é o banquete do rei ficar vazio. O que não pode é a casa ficar vazia. O que não pode é ter matado boi, é ter preparado tudo e a casa está vazia, porque os convidados não são dignos, porque não conseguem se alegrar com o rei, porque se acham importantes demais, porque tem que bajular demais. Faz isso, pelo amor de Deus, faz isso, por favor. Vamos lá, pelo amor de Deus, vá, meu irmão. Aleluia. Existe um rei, e aquele que não quis atender o convite dele, tem nada não. Tem um exército que está vindo aí atrás e vai desfazer tudo e vai destruir tudo. Olha, entenda uma coisa. Mateus no capítulo 24. Mateus no capítulo 24. No versículo 14 diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Isso aqui é o que a gente chama na missiologia de profecia, profecia predictiva. O que é uma profecia predictiva? Ela não tem condição, não há uma condição prévia. Ela diz: e o evangelho do reino será pregado. Ele não está dizendo se você for, vai ser pregado. Ele está dizendo: o evangelho será pregado. Ou por A ou por B, mas ele vai ser. Se você não for, Deus tira você e bota outro, mas vai. Não é condicional. Se o irmão Eduardo quiser ir, o evangelho vai ser. Não é não. Se o irmão Eduardo ficar impedindo, ele sai e entra outro. Mas o evangelho vai ser. A marcha da igreja não pode ser impedida. A marcha da igreja, ela foi dita e determinada: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A marcha da igreja segue. Firme, constante. Então é um privilégio meu ser usado por Deus. Se eu não quiser, outro vem, mas vai ser feito. Se você não quiser, não tem problema, vai vir outro e vai fazer. Não, estou muito ocupado, eu vou para meus campos, eu vou fazendo isso aqui, não tem nada. Vai vir outro. O servo vai dizer para o rei: olha, foram chamados e não quiseram. Ainda deram uma pisa nos outros. Aí o rei diz: deixa eles comigo. Vá para os campos, vá para os valados, amplie. É preciso tornar o convite o mais público possível,
provocar publicidade, saíram pelas ruas e estradas. Por isso que esta igreja estava de manhã no mercado, estava pregando, estava na rua, estava anunciando, tal dia após dia. Por quê? Porque é preciso tornar público, é preciso dar publicidade, é preciso dizer, é preciso falar. Aonde? Em todo lugar. Para quem? Para quem a gente encontrar. Vai dizendo, vai anunciando, vai chamando, e Jesus vai salvando. A nova missão é cumprida. Por quê? Porque o Evangelho é para ser pregado a todas as gente. Os maus, e eu encerro essa parte bíblica para mostrar os slides. Os maus, por causa da ligeira refeição matutina, perderam a ceia da glória do Cordeiro. Como dizia John Wesley, o diabo não gosta de pregação ao ar livre. O John Wesley dizia assim, John Wesley, o diabo não gosta de pregação ao ar livre. Aí ele dizia, nem eu. Eu prefiro uma sala cômoda, espaçosa, um sofá confortável, almofadas macias e um púlpito aconchegante de igreja. Aí ele diz, mas eu me pergunto, aonde está o meu zelo? Se todos os dias eu não negar o meu comodismo e for para as ruas anunciar a Jesus. A nossa natureza humana quer a acomodação. A nossa natureza humana quer o conforto. A nossa natureza humana queria estar no domingo à tarde, tirando um sono antes de vir para o culto. A nossa natureza humana queria estar sentado na cadeira de balanço, cantando, eu quero trabalhar para meu Senhor. Essa é a nossa natureza humana. Só que há uma ordem. Há uma ordem. Há uma imposição. Ide por todo mundo. Apóstolo Paulo diz, sobre mim é imposto. Pesa esta obrigação. Ai de mim, se não pregar. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Será que vamos esperar a segunda ordem do rei? Será que vamos esperar que o exército do rei venha, destrua tudo? Ou logo na primeira ordem nós vamos obedecer?